queremos ouvi-lo. Um jogo tecnicamente fraco, um jogo onde o Guarani, para mim, deu bobeira. O resultado é bom. O resultado é bom, mas esse negócio de falar, não, tá obrigado, tem 9 pontos, tem ganhar. Não há garantia de que vai fazer 9 pontos em casa. Tem possibilidades. Mas se você consegue antecipar isso, muito melhor. Não há essa garantia de que a equipe vai em casa ter 100% de aproveitamento. E vamos fazer a segunda análise dos últimos 3 jogos do Guarani. 9 pontos disputados, 2 conquistados. E está todo mundo chegando. A única grande vantagem, a única parte positiva desse resultado de hoje é que o Guarani manteve a diferença de 2 pontos com relação ao Mirassol e, para mim, tira o Mirassol da briga. Mirassol, a chance dele era hoje de se meter lá entre os pretendentes. Ah, mas matemática, não sei o quê. Mas eu acho que o Guarani deu uma matada no Mirassol aí. Esse é o ponto positivo. Agora eu pergunto para quem nos ouviu e para quem viu o jogo. O Guarani teve as suas 2 grandes chances, porque esse misto de calcanhar aí com uma chilena do Lucas Araújo no primeiro tempo, ele não tinha o que fazer, ele deu stop para trás, mas o Muralha estava na bola, o Muralha protegeu sentindo que ela ia fora. Então um perigo bastante relativo. Agora, quais foram os 2 grandes lances do Guarani na partida? Ora, uma com o Bruno José lançado pelo João Vitor. Bruno José tentou tirar do Muralha e botar no ângulo, chutou muito bem, ela passou muito perto, eu achei que essa bola estava dentro. E depois o Regis, que não é alto, numa bola erguida, uma falta lateral, batida pelo Mike, a zaga tirou e o Regis estava no lugar certo e na hora certa. E uma zaga experiente como essa do Mirassol, tira para frente, tira exatamente na faixa central de entrada da grande área, um pouco antes da meia-lua. O Regis é um grande chutador, não vive um bom momento, não tem mobilidade, não tem explosão, não tem intensidade, mas se a bola chegar nele em condições de ser batida, olha, o Muralha sequer sairia na foto, e ela passou a 4 dedos do travessão do goleiro do Mirassol. Então, quando que o Guarani foi agudo e quando que o Guarani esteve a pique de fazer o gol? Depois que ele foi armado para jogar no contra-ataque. Depois que ele teve velocidade do Bruno José e velocidade do Derek. Ah, mas o Bruno José não estava 100% e foi poupado. Ok, tá explicado. No caso aí, o Loser deve até falar a respeito disso, Humberto. Deve até falar a respeito disso. Agora, o Bruno Mendes, porque treinou bem, e você jogando acuado no seu campo, sem ter uma jogada de fundo, sem um cruzamento aéreo durante a partida toda, de bola rolando, só em bolas paradas, nenhum cabeceio do Bruno Mendes, e o Bruno Mendes vindo buscar bola na intermediária do Guarani e na linha demarcatória de meio campo, com muita dificuldade para dominar, para girar, para tentar encarar a marcação, sem velocidade, e você jogando acuado e abrir mão da velocidade, então errou o Loser. O resultado não é ruim, volto a dizer, mas eu vi o Mirassol aqui atentamente, não tem nada de excepcional, e o Guarani poderia sim ter tomado o gol a 45 minutos do segundo tempo. Aliás, o gol estava feito, a jogada foi do Camilo, e ele botou na cabeça do Julimar. E a zaga falhou e o Pegorari não saiu. Ficou estático em cima da linha. E o tal do Julimar vai de olho fechado. Lucão pregado e Mike não fechou. O Julimar sozinho, da risca da pequena área, ele e o Pegorari, ele cabeceou de olho fechado e botou para fora. O Guarani teria perdido o jogo. Teria recebido um merecido castigo por não ter mostrado coragem, por não ter sido ousado, pelo seu treinador ter pensado errado na escalação inicial e pela falta de personalidade e de confiança do Guarani. Não é ruim o resultado, mas era um jogo muito, muito viável de ser vencido. E o Guarani não venceu. Poucas chances de ambos os lados, chances agudas, poucas também, mas o Mirassol mandou no jogo. O Guarani correu todos os riscos que poderia ter corrido de perder, não tinha contra-ataque, porque o time veio
para se defender e para priorizar o empate, quando teve lampejos de contra-ataque, poderia ter vencido. E aí eu pergunto, por que usar um expediente de velocidade só depois dos 35 do segundo tempo? Por que não, pelo menos desde o início do segundo tempo, para ganhar o jogo e respirar com um pouco mais de tranquilidade e adiantar e encaminhar de uma maneira um pouco mais concreta a sua classificação? Então, não gostei da estratégia. Mas você está dizendo que o resultado foi bom e não gostou da estratégia? Não, um resultado que deixa o Guarani fora do G4, que serve, sim, nesse aspecto, para dar uma aniquilada no Mirassol, só isso. Agora, se quem está à frente vencer e se o Novo Horizontino ganhar do Botafogo amanhã em Ribeirão, o Guarani cai para sexto ou sétimo e vai ver a distância dele para o quarto colocado aumentada. Então, não foi de todo ruim, mas time que quer subir, time que quer chegar, time que planeja para chegar, não pode, numa partida dessa, administrar migalha de 0-0. Então, eu gostei parcialmente do resultado, não gostei do desempenho e não gostei da estratégia do Guarani Futebol Clube, meu caríssimo Edu Pinheiro.